Olá, gente querida, bem-vindo, bem-vinda a mais um estudo diário do livro de Provérbios, versículo por versículo. Como é bom que você está aí mais uma vez com a gente para continuar aprendendo da palavra do nosso Deus. E quero fazer um convite bem especial para a gente. Olha só, lá no dia 17 de julho de 2023, domingo, às 19h30, nós vamos ter um culto celebrativo pelos provérbios. Sim, porque estamos na reta final, inclusive hoje nós iniciamos o último capítulo do livro de Provérbios. Hoje nós estamos exatamente no vídeo 739. Você consegue imaginar que nós já passamos, contando com o de hoje, por 739 vídeos? Isso dá mais de 2 anos de trabalho, de aprendizado, de crescimento. Por isso nós temos que celebrar este crescimento, celebrar tudo aquilo que nós vivemos juntos aqui no YouTube. Portanto, se você mora aqui em Sapiranga ou a região, no domingo, dia 16 de julho, às 19h30. Venha, queremos conhecer você. E se você mora um pouco mais longe, vai ter transmissão ao vivo desse culto celebrativo de Provérbios aqui no nosso canal no YouTube. Por isso, não deixe também de se inscrever aqui no nosso canal e de ativar o sininho para você receber as notificações das transmissões ao vivo e também dos vídeos que aqui postamos. Sem mais delongas, vamos então ao nosso versículos de hoje, abrindo novo capítulo, Provérbios, capítulo 31, versos 1 até 3, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte: Palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. O que lhe direi, meu filho, filho do meu ventre? Que lhe direi? Ó filho dos meus votos, não dê às mulheres a sua força, nem os seus caminhos aos que destroem os reis. Vou ler mais uma vez. Palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. O que lhe direi, meu filho, filho do meu ventre? Que lhe direi, ó filho dos meus votos? Não dê às mulheres a sua força, nem os seus caminhos às que destroem os reis. Versículos muito interessantes. E olha só, bem no final de Provérbios, no último capítulo, nós temos uma novidade. Que novidade é essa? Uma sabedoria que vem de uma mulher. Inclusive, vou mostrar de novo para mostrar, né? Olha só, palavras do rei Lemuel, sim, é ele que está ali, né, declarando essas palavras, mas quem ensinou essas palavras para ele? A sua mãe. Palavras que a mãe dele lhe ensinou, ou seja, nós temos agora no livro de Provérbios sabedoria feminina. Muito interessante. Claro, mais ao final, mas está valendo. São palavras que foram ditas por uma mãe e por terem sido ditas por uma mãe, se tornaram tão significativas que Lemuel, mesmo depois de muitos anos, ainda lembrava destas palavras ditas na sabedoria de sua mãe. Gravou essas palavras, carrega essa sabedoria consigo. Quanta sabedoria que nós carregamos conosco dos nossos pais, das nossas mães, né? Ensinamentos, ditados populares e assim por diante. Assim aconteceu então com o Lemuel. Esse Lemuel aqui é a única vez que ele aparece na Bíblia, então nós não temos muita certeza de quem ele é, mas há quem diga que é o próprio Salomão usando um outro nome, então também é possível, mas não podemos afirmar isso com 100% de certeza. Mas, sabendo então do contexto desses versículos, vamos agora aos versículos de fato, né? E ali diz então que o rei, olha só, não dê às mulheres a sua força, ou seja, não é para confiar nas mulheres. O que está querendo dizer esse versículo, né? O que tem a ver as mulheres com a força do rei, né? Aqui está dizendo o seguinte: olha, se você vai ser um rei, cuidado com relacionamentos imprudentes ou imorais. Em qual sentido? No sentido de que você, numa besteira, pode perder tudo. Perder tudo por causa de um relacionamento imprudente, não bem pensado, não bem planejado, se deixou levar simplesmente pelos desejos, né? E assim pode cair então em desgraça, não só para si, mas naquela época do reinado então, para
todo o reinado pode cair na desgraça se o rei cair, né? E o comportamento imprudente significa, então, que pode acabar que o rei tenha uma conduta desonesta ou até opressora. Em vez de ele agir conforme aquilo que está na palavra de Deus naquele tempo, porque os reinados eram de fato conduzidos assim, hoje nós temos o Estado laico, que sempre é importante lembrar, né? Não podemos fazer essas misturanças, porque não queremos que o Estado seja governado pela fé. Queremos que o Estado seja governado pela inteligência. Isso é muito importante sempre de se dizer. É assim que nós pensamos, não só como pastor William, é assim que nós pensamos como igreja evangélica de confissão luterana no Brasil. Mas naquele tempo, então, tinha o reinado, né? E nesse caso, o reinado podia ser desonesto, poderia ser um reinado opressor. Portanto, esses versículos falam do quê? De uma valorização da sabedoria, e olha só, inclusive aqui da sabedoria da mãe, da sabedoria feminina. Olha que interessante, as mulheres aqui incluídas, né? A sabedoria, claro, antes de tudo, da palavra de Deus, para a boa condução, então, daqueles que são liderados. Nesse sentido, esses versículos falam também, gente querida, de autocontrole, que nós podemos usar a palavra também conhecida no Novo Testamento, lá de Gálatas 5, o fruto do Espírito, domínio próprio, ou seja, se controlar. O que é prioridade? Se a prioridade é o reinado, se a prioridade, aplicando para o hoje, de repente para quem administra uma empresa, um comércio, para quem tem algum cargo em algum tipo de conselho, enfim, se você tem ali essa liderança, se isso é prioridade, então não deixe outras coisas te distraírem para te trazerem ruína. Aqui está usando exemplo no caso, se forem homens, as mulheres, né, com um relacionamento imprudente com uma mulher, mas isso se aplica de fato aos dois gêneros, obviamente, né? Também uma mulher que está num cargo de liderança, se ela quer se manter nesse cargo de liderança e colocar isso como prioridade, ela precisa cuidar com os relacionamentos imprudentes. Portanto, esses versículos falam de integridade moral e de uma liderança responsável. Uma liderança, por exemplo, vamos aplicar aqui de maneira bem prática, né? Que não é porque é líder e talvez está ganhando bastante benefício, talvez até financeiro por essa liderança, que vai gastar tudo em farra. A pessoa que vai fazer isso pode facilmente se perder até da administração daí, porque daqui a pouco vai gastar tudo e não vai ter mais para administrar a empresa, ou o comércio, ou seja lá o que for. Então, o que é o conselho que essa mãe, que nós nem sabemos o nome, não foi mencionada, infelizmente, né? Mas o que essa mãe está dizendo? Filho, cuidado, liderança responsável, autocontrole, integridade, no fim das contas, sabedoria. Mas como eu já disse, esta sabedoria, esta verdade, não depende só de ser homem, vale também para mulheres que assumem cargos de liderança. Portanto, gente querida, primeiro de tudo, que nós possamos aprender mais com as mulheres, valorizar a sabedoria das mulheres, que nem sempre são ouvidas. Em segundo lugar, rever as prioridades da nossa vida, para que a partir disso possamos ter um comportamento que seja adequado àquilo que é a sabedoria conforme a palavra de Deus. O que é a sabedoria conforme a palavra de Deus? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Começa ali. Deixa o comentário, deixa o like, compartilha nas suas redes sociais e fique e permaneça na paz de Jesus. Amém.